estamos no meio de uma campanha de oração que nós fazemos todos os anos. E é um desafio falar sobre... Sempre é um desafio, né? Falar sobre a campanha, sobre um assunto que é tão, entre aspas, batido na igreja. E é um desafio a partir de um tema. Quantos aqui têm conhecimento? A Patrícia fez um monte de perguntas, vou fazer só uma. Quantos aqui têm conhecimento da campanha que a igreja está fazendo? Então, para você que talvez não saiba, a nossa igreja está numa campanha de 40 dias de oração. E o tema da campanha desse ano é De Volta para Casa. E tem por base a história que está narrada em Lucas capítulo 15. Uma das histórias narradas em Lucas capítulo 15. E a gente baseou-se todo o estudo na vida e na história contada por Jesus, narrada do filho pródigo. E o pastor Pascoal tem, domingo após domingo, tem falado, tem pregado sobre esse assunto. Por isso que é um desafio, né? O pastor Pascoal, ele fala muito mais do que a gente consegue absorver, e aí fica meio... Ele tem algumas visões que deixam a gente até com vergonha de pregar o mesmo tema. Ele fala da perspectiva do filho, ele fala da perspectiva do pai, ele fala da perspectiva do filho que ficou. E essa semana eu estava estudando sobre esse texto, e algumas coisas falaram no meu coração, mas eu pensei assim, talvez se eu falasse da perspectiva do porco, dos porcos lá, que o menino... Mas é claro que é uma brincadeira. Mas eu estava lendo e relendo esse texto, que a igreja tem apresentado, e uma expressão que está em Lucas capítulo 15, no versículo 17, uma expressão falou muito comigo. Um versículo que, se você tem acompanhado a campanha, talvez seja o versículo mais lido durante toda a campanha até agora. Hoje nós estamos no dia 21 da campanha. E o versículo 17 eu já li talvez mais de 30 vezes só em função da campanha. Mas essa semana, quando eu estava pedindo a Deus, Deus, me dá uma direção, me ensina algo novo a partir disso, a partir desse texto, uma expressão se tornou nova nesse texto. E a expressão que eu li no versículo 17 de Lucas capítulo 15 foi caindo em si. E eu falei, uau, estava aqui isso aqui das outras 30 vezes que eu li, mas dessa vez soou diferente. Caindo em si. E eu pensei, o que será que pode ser caindo em si, aplicado na nossa vida? Você já caiu em si alguma vez? Alguma vez você já teve a oportunidade de olhar para você assim e falar, puxa vida, o que eu estou fazendo? Vou melhorar a pergunta, quantas vezes hoje você caiu em si? Porque às vezes a gente faz isso toda hora. E quando eu estava pensando nessa expressão, eu me lembrei de uma situação, dentre tantas, é óbvio, eu me lembrei de uma situação que eu vivi dentro da minha casa, quando eu estava ensinando o meu filho. O Lucas devia ter 6 ou 7 anos. Ele está com 15. E eu lembrei de um episódio que eu vivi dentro da minha casa. Para vocês entenderem, eu preciso falar como que eu fui ensinado. Quando a gente era pequeno, o meu pai fazia total terrorismo para que nós tirássemos boas notas. Não é um modelo pedagógico aconselhável, mas ele pressionava demais, brigava, ele batia muito na gente para que a gente aprendesse a tabuada, para que a gente soubesse fazer as coisas, fizesse as lições. Tanto que teve uma época da minha vida, veja só, teve uma época da minha vida que eu fugia da sala às quartas-feiras à noite, quando tinha um programa chamado Chico Total, por causa de um quadro que tinha naquele programa, que era a escolinha do professor Raimundo. Na minha cabeça, se eu estivesse do lado do meu pai, a hora que ele estivesse vendo aquele programa, ele ia lembrar das minhas lições, e eu saía da sala nesse período. Veja só, o trauma que fica na cabeça de uma criança. E aí eu cresci com essa pressão toda. Você precisa fazer, você precisa estudar, você precisa saber tabuada. E no meu coração, sinceramente, eu odiava
o tratamento que o meu pai dava para mim e para os meus irmãos. Quando então meu filho tinha 6 anos de idade, um dia eu estava na casa do meu pai, ajudando o Lucas a fazer lição. Mas ele não conseguia fazer as lições, não conseguia. E era justamente matemática. Para nós, 2 mais 2 é fácil, que é 5. Para nós é fácil você somar um número do outro. Mas para uma criança de 6 anos, não tem essa facilidade que nós temos. E eu fiquei pressionando. E o quarto que eu estava era um quarto que tinha PVC no teto. Então, tudo que você falava num quarto, eu via-se na outra peça. E eu fiquei ali, não vou dizer horas, mas fiquei muito tempo ali brigando com o Lucas, falando, filho, não é assim, tal, tal, tal. E eu repetia para ele as mesmas frases que o meu pai falava para mim quando eu era criança. As mesmas. Mas eu não me tocava. Sabe quando que eu me toquei? Ou sabe quando que eu caí em si? Quando eu fiquei muito bravo com o Lucas. Fiquei muito bravo. Levantei de onde eu estava e saí. No que eu saí, o meu pai e minha mãe estavam na sala, ouvindo tudo que eu estava falando. Eu estava reproduzindo o método pedagógico do meu pai com o meu filho. Exatamente. Com as mesmas palavras, com a mesma intenção. E quando eu saí do quarto, eu fechei a porta e eu fui para a sala. E encontrei meu pai na metade do caminho vindo, ele estava rindo. Meu pai estava rindo. E eu encontrei ele na metade do caminho e ele falou assim, sabe o que a tua mãe falou para mim? Que você está fazendo com ele igual eu fazia com vocês. Mas essa frase acabou com o meu coração. Eu falei, não acredito. E quando eu estava estudando sobre cair em si, como eu falei, dentre tantas as situações que que temos a oportunidade de prestar atenção no que a gente está fazendo, essa me marcou demais. E eu sentei na sala, meu pai já tinha saído, e eu sentei do lado da minha mãe, e a minha mãe repetiu, uau, Wagner, você está fazendo igualzinho teu pai fazia com vocês. Eu fiquei ali um pouquinho, voltei para o quarto. Eu ia falar o que eu fiz, mas não vou falar. Mas eu sentei do lado do meu filho e falei assim, filho, me perdoe. O papai não queria tratar você desse jeito. Mas então eu quero te ajudar a entender isso. Meu filho tem 15 anos. E até hoje eu não consegui quebrar totalmente esta marca nele. E é uma luta que eu tenho com o meu filho. Até hoje, ele ainda tem um pé atrás comigo com a questão da escola. Já se passaram quase 10 anos desse episódio. E essa semana, quando eu estava estudando, lendo sobre uma expressão que eu e você talvez já lemos tantas vezes, nunca essa expressão fez tanto sentido para mim nesse contexto de voltar para casa, quanto essa semana quando eu estava lendo. Mas, para minha surpresa, eu fui estudar um pouco sobre essa expressão, cair em si. E eu descobri que existem outras vezes ela na Bíblia. Existem em outros lugares esta mesma expressão, com intenções diferentes, mas são expressões que nos levam a pensar profundamente de como nós estamos vivendo e o que nós esperamos a partir do que nós estamos vivendo. Cair em si. Eu estava olhando e pensei em 3 situações, 3 desafios para que eu e você pudéssemos aplicar em nós, na nossa vida, talvez no nosso ministério, no nosso trabalho. Essa expressão, cair em si. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando nós caímos em si é olhar à nossa volta. Olhar à nossa volta, ver onde que você foi parar fazendo aquilo que você está fazendo. E a segunda coisa, olhar para si. Depois de olhar onde você está, olha para você, veja como você está. E num terceiro momento, olhe para Deus. Depois de se situar e olhar para o seu coração, para a sua vida, não deixe de olhar os seus olhos para Deus. E foi justamente isso que esse menino fez.
em Lucas capítulo 15. Eu vou abrir aqui, pode abrir na Bíblia, Lucas 15. Eu vou ler alguns versículos só para dar uma introdução. Na verdade, a introdução eu já fiz. Lucas 15, do 14 ao 20, diz assim: o rapaz já havia gastado tudo quanto houve. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. E então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Esse texto aqui, como a gente tem estudado, Jesus está falando aos fariseus, aos escribas. Agora foi. Jesus está falando para os fariseus, para os escribas. E ele está sendo questionado por aquele povo. Como que o Senhor tem coragem de andar com essas pessoas? Ainda mais, como o Senhor tem coragem de sentar à mesa com essa turma? Ensinar. Na visão deles, o fato de Jesus fazer aquilo, ele estava perdendo a oportunidade, já que eles colocavam tudo em dúvida que Jesus fazia, perdendo a oportunidade de ser taxado como alguém puro. Na visão daquele povo, o fato dele estar ali com os pecadores na visão deles, todos são pecadores, mas na visão deles, por ele estar ali com os pecadores, Jesus era uma pessoa impura. E aí Jesus conta essa história de um pai que tinha 2 filhos e que o filho mais novo, num momento de eu posso tudo na minha vida, pediu o que aos seus olhos era por direito dele, ainda que fora do tempo, pegou tudo aquilo, contou alguns dias, arrumou suas coisas e pôs o pé no mundo. E a história vai contar que, tão logo ele se apresentou ao mundo com tudo que ele tinha, com tudo que ele estava levando, as pessoas se aproximaram dele, se tornaram amigos dele, começaram a viver com ele, até que tudo que ele tinha se foi. E ele se viu sozinho. Se viu talvez perdido. E aí o texto diz que ele, num momento de desespero, foi pedir o famoso emprego. Deixa eu trabalhar aqui para você. Me arruma alguma coisa. Me ajuda a consertar o que eu fiz, para não dizer o termo correto, mas ajuda a consertar as coisas erradas que eu tenho feito. E aí surgiu essa oportunidade. E ali, no meio dos porcos, no meio daquele mau cheiro, no meio da lama, ele caiu em si. E ao cair em si, ele passou por essas 3 fases que eu falei. Ele olhou à sua volta, ele olhou para si, e ele voltou os olhos para o Pai. E olhando à sua volta, o filho pródigo teve a oportunidade de perceber que não foi só por causa da crise. Não foi por causa da crise que ele foi parar ali. Foi por causa da desobediência, foi por causa de um passo errado. Mas tudo fez com que ele perdesse, ou a crise fez com que ele perdesse tudo. E ele foi se afundando, foi se afundando. E olhando à sua volta, ele se percebeu numa pocilga fedida. Uau! Será que alguma vez você se percebeu num lugar totalmente avesso aos teus olhos? Será que alguma vez você
foi levado, por força das suas próprias decisões, a um lugar que, se não fosse nessas situações, você jamais colocaria seus pés. Acho que eu e você já passamos por situações dessas. Talvez não literalmente numa pocilga fedida, mas talvez o nosso sentimento era de quem estivesse num local como esse. E agora ele não tinha mais ninguém, ele só tinha aqueles porcos. Possivelmente alguém teria falado para ele, talvez até seu próprio pai: filho, cuidado com o que você vai fazer, cuidado com os lugares onde você vai. Se você tem filhos, você talvez já tenha falado isso. Nós temos 2. E de vez em quando essa frase acontece lá em casa. Filhos, cuidado com as amizades. Ainda hoje a gente estava almoçando. Veja só. Nem sempre os pais têm razão. Mas hoje eu fiz questão de falar. Eu não falei? Surgiu o assunto na mesa de uma amiga da Nicole. Talvez do 2º ano, sei lá, da 8ª série. Quando existia a 8ª série. Não, hoje mudou. Agora é o 8º ano, né? E 9º ano e tal. Não existe mais a 8ª série. Isso aí só pertence a nós, 8ª série. Os jovens adultos. Mas acho que ela devia estar na 8ª série. E ela tinha uma amiguinha que naquela ocasião a gente falava assim: cuidado com essa menina. Talvez essa menina não vá... não vai ser flor que se cheire, na verdade. Assim, outros termos que o pai usa dentro de casa para botar medo no filho. Mas você entende. E a gente falava isso. De vez em quando a gente falava. E hoje, essa moça voltou ao assunto da mesa. Não sei por quê. E aí, falando com a Nicole, eu falei assim: você tem notícia dessa moça e tal? Ah, não tenho, acho que eu tenho ela no Face. E a gente perguntei para ela assim: uau, lembra quando a gente falava que talvez ela pudesse ter problemas no futuro, se ela permanecesse fazendo o que ela estava fazendo e tal? Ela falou: lembro. Então, como será que ela está? E ela olhou ali um pouquinho e falou assim: um tempo atrás eu tive notícia e tal. Ela realmente se tornou basicamente aquilo que vocês falavam. Yes. Falei: viu, Ni? A gente tem que tomar cuidado com as coisas. Agora ela já está com 20 e tantos anos, mas ainda dá para... nós como pais, toma cuidado com o que a gente fala. Possivelmente o pai daquele menino falou para ele, falou assim: filho, você tem certeza que você quer isso? Quando estava tudo decidido, então filho, cuida disso que eu estou dando para você. É que nem quando a gente entrega o carro na mão do filho: filho, cuidado. Talvez o pai dele tenha falado para ele assim: filho, administre bem isso, não deixe as pessoas te enganarem. Mas no coração dele haviam outras coisas. Ele queria demais viver aquilo que ele tinha sonhado. Porque ele já tinha sonhado. Ele estava dentro da casa do pai, mas ele já não vivia a casa do pai há muito tempo. Ele estava com a cabeça lá fora. Tanto que o texto fala que ele vai para longe, ele vai para outra cidade. Porque ele não queria ser reconhecido. Ele não queria ser lembrado como filho do fulano. Ele vai para um lugar muito longe, um lugar muito distante. E ali ele começa a sofrer depois que tudo se acaba. O óbvio aconteceu. O óbvio aconteceu na vida dele. E com ele então ficou a fome, o desespero, o medo e talvez as lembranças daquele lugar que ele não queria. As lembranças da casa do pai, um lugar onde ele não queria ficar. E num segundo momento então ele olha para si. E nesse momento, olhando para si, ele se percebe tão jovem, tão rico que ele estava, tão animado para fazer as coisas, mas tão tolo. Tão tolo. Torrou tudo que ele tinha. Ele prezava pelo status daquilo que ele tinha, daquilo que ele, entre aspas, conquistou. Mas tudo aquilo ele pôs a perder. E não era preciso um espelho para ver onde ele estava, era preciso ter um olfato, um pouquinho limpo, para perceber o lugar onde ele foi parar, o fundo do poço onde ele foi parar. E naquele momento, ele não era ninguém. Naquele exato momento, ele não era exatamente ninguém. E eu tenho certeza que você nunca sonhou na sua vida um dia ser ninguém. Assim como ele também não tinha sonhado
um dia eu quero ser ninguém. Ninguém fala assim. Mas naquele momento, olhando para si, ele se percebeu um ninguém. Não havia como deixar para depois a decisão de voltar para casa. Não havia como deixar para depois. E o arrependimento dele foi suficiente para ele engolir a vergonha e decidir levantar de onde ele estava e voltar para casa. E voltando para casa, ele tem a terceira ação, o terceiro desafio de olhar para Deus. Nessa história, Jesus conta, o Pai é a representação de Deus. Então, no momento em que ele volta para casa, ele está voltando seus olhos para Deus. Está voltando seus olhos para aquilo que um dia ele teve e por querer viver as coisas do seu próprio modo, ele pôs tudo a perder. Ele volta para casa. Mas foi preciso levantar-se rápido. Caso contrário, talvez as tentações poderiam se levantar contra ele e ele fala assim, não faça isso, teu pai nem vai te receber. Assim como muitas vezes nós fazemos. Nós estamos dispostos a fazer uma coisa. Quando nós fazemos coisas erradas, e nós fazemos, não adianta fugir. Mas quando nós caímos em si, fala assim, não, agora eu vou fazer certo. E aí chega uma vozinha para você e fala assim, mas você fez tanto tempo desse jeito, continua fazendo. Ou é só eu que escuto isso? Essa vozinha chega na nossa cabeça. Todo o tempo. O que a gente não pode deixar é ela entrar no nosso coração. Porque a partir do momento que ela entrar no nosso coração, nós vamos achar que isso é verdade. Por isso aquele rapaz levantou rápido e foi para casa. Aquele jovem tinha em vista chegar em casa. E talvez ser apresentado, ou ser acolhido, ser recebido como um funcionário. Alguém que pudesse ter os benefícios que os funcionários tinham. Não necessariamente entrar na casa. Mas ele foi surpreendido pelo amor do pai. Ao avistar, o pai sai e vai ao encontro dele. Ao ser avistado, o pai larga o que está fazendo e vai ao encontro dele. De modo que aquele menino ele só queria voltar para casa. E ao cair em si, ele consegue perceber o tamanho do amor do pai que ele não sabia. Ele não conseguia ver. Mas foi necessário ele cair em si. Ainda que naquele momento difícil da vida dele. Mas foi necessário. Foi a forma que Deus achou de demonstrar o amor do Pai a ele. E ele voltou. Ele foi abraçado, ele foi acolhido e recolhido para dentro da casa. E é interessante que essa expressão, cair em si, que está em Lucas 15, no grego ela tem a tradução de achar lugar. Achar lugar. Ou seja, quando ele caiu em si, ele achou um lugar na casa do Pai. E assim somos nós. Quando nós caímos em si, independente do momento e do lugar onde nós estamos, quando nós percebemos que estamos fazendo alguma coisa errada, olhamos à nossa volta, olhamos para nós e voltamos os nossos olhos para Deus, nós percebemos que lá existe um lugar para mim e para você. Amém? Mas existe uma outra vez cair em si na palavra de Deus. E esse cair em si está em Marcos capítulo 14, no versículo 72. E diz respeito à vida de Pedro, o famoso Pedro. E é bem na hora em que ele nega Jesus. Algo acontece no coração de Pedro, quando ele também cai em si. Marcos capítulo 14, essa expressão está no versículo 72. Mas eu vou ler o 71 e o 72. Marcos 14, 71, 72. Diz assim: Aí Pedro disse: Juro que não conheço este homem, de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue, se não estou dizendo a verdade. E o 72 diz: E naquele instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou
que Jesus havia dito. Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro caiu em si e começou a chorar. Eu falei, uau! Além do menino, Pedro também teve essa oportunidade de olhar à sua volta. Olhar para si, voltar seus olhos a Deus, no momento em que ele caiu em si. E essa expressão, nesse contexto, também pode ser aplicada na minha vida e na sua vida. Pedro, ele já tinha sido advertido por Jesus. Pedro, Marcos capítulo 14, versículo 30, Jesus diz para ele assim, você vai me negar. Você vai me negar. Exatamente aquilo que narrou-se ali no versículo 72, Jesus já tinha dito para ele, você vai me negar. Não, mas o orgulho de Pedro fez com que ele falasse, não, mestre, eu estou contigo e não abro. Nós vamos morrer junto. Jamais vou negar o Senhor. Passamos por tantas coisas juntos. Vivemos tantas coisas. Eu não vou te negar. Mas a história diz que aconteceu exatamente o contrário. E se a gente for olhar a lista dos discípulos, talvez alguns fosse admitido negar Jesus. Talvez você olhe para o desconhecido Bartolomeu. Até esse momento. Talvez, se ele negasse Jesus, teria um peso diferente. Talvez Tomé, famoso por ser o incrédulo, mas que estudando a vida de Tomé, você vai ver que Tomé não era um incrédulo. Ele só queria viver aquilo que o povo tinha vivido, que os seus companheiros tinham vivido. Mas talvez, por esse estigma de que Tomé fosse um incrédulo, talvez, então, pudesse ser entendível que ele negasse Jesus. Mas Pedro tinha passado por muitos momentos com Jesus. Tinha visto, talvez o que mais viu milagres, talvez o que mais presenciou as ações sobrenaturais de Jesus, talvez o que mais ouviu as mensagens que Jesus pregava, mas foi justamente este, o que estava ao lado, o que estava próximo de Jesus, que o negou. E depois de negar, vem a expressão, Pedro caiu em si. E seguindo esse desafio de olhar nessas 3 direções, a nossa volta, olhar para nós e olhar para Deus, como que isso pode ser aplicado a essa vida, a vida de Pedro? Antes de encarar Jesus face a face, Pedro se depara com a vergonha de ser reconhecido como um deles. E olhando à sua volta, ele talvez pense, uau, eu não posso ser reconhecido. E na ânsia de fugir, na ânsia de, não, eu não tenho nada a ver com esse homem, ele nega 1 vez, ele nega 2. E a palavra do mestre se cumpre na vida dele. O galo canta. E talvez fosse o pior sentimento de Pedro, de toda a história ali que ele estava vivendo. Talvez fosse o pior sentimento. Ele se vê realmente traindo o mestre. E foi justamente o que ele fez. Quando ele foi apontado, ele negou. E a história vai contar, os versículos vão contar que depois que Jesus é levado, no primeiro momento em que Pedro ele é reconhecido, o que ele está fazendo? Ele está esquentando as mãos ali numa fogueira. O que me faz perceber que ele estava com os algozes do mestre. Ele estava justamente com aqueles que queriam matar Jesus. E ali ele é reconhecido por uma mulher. Ah, você estava com ele. E ele fala, não. E uma segunda vez, essa mulher move as outras pessoas. Ó, esse cara é aquele cara lá. E mais uma vez ele nega. Se ele estava aquecendo as suas mãos, é porque possivelmente estava frio. E ao contrário do que ele estava fazendo, talvez o que ele precisasse aquecer, ele não ia conseguir aquecer, porque frio mesmo, neste momento, estava o coração de Pedro. Ele não conseguia perceber tudo o que estava acontecendo à sua volta.
na ânsia de fugir, de sair dali, de se libertar daquela confusão, ele nega, até que ele cai em si. E ele percebe a bobeira que ele estava fazendo. Pedro se lembrou das palavras de Jesus, no momento em que o texto diz que o galo canta. Ele se lembra das palavras. E nesse momento, ele olha para si. E aí eu e você podemos nos identificar justamente com as lembranças, com os sentimentos que talvez Pedro teve. Existem lembranças e sentimentos dentro do nosso coração que nos fazem rir, nos trazem alegria. Por outro lado, existem lembranças e sentimentos que nos fazem chorar. E esse sentimento, essa lembrança deste momento, acompanhou Pedro por alguns dias. E o texto diz que depois que ele caiu em si, ele chorou. E eu arrisco dizer que ele chorou muito. Eu arrisco imaginar que ele chorou muito, muito, muito. Porque nesse momento ele reconheceu que ele não simplesmente negou o Mestre. Ele não simplesmente negou o Salvador, mas talvez no coração dele o que pesava mais foi: eu neguei um amigo. Até há pouco tempo, até alguns minutos atrás, ele era o meu amigo. Talvez algumas horas eu dizia para ele que ele era meu amigo e que eu estaria com ele até o final. Mas nesse momento em que ele caiu em si, olhando para si mesmo, ele se percebeu um verdadeiro traidor, traindo seu próprio amigo. E aí eu pensei assim, se existisse o limite de pecado, nesse momento, acho que Pedro ultrapassaria todos os limites no seu coração. Se existisse uma forma de mensurar pecado, talvez ele se colocasse nesse momento como o maior dos pecadores. Porque ali, na oportunidade que ele tinha, talvez não de libertar, mas de morrer junto, como ele disse, estou disposto a ir até o final. Talvez nesse momento ele se sentiu como o pior dos pecadores, o principal dos pecadores. E Pedro sabia disso. Pedro sabia disso. E nesse ponto ele reconhece suas faltas, suas limitações e seus pecados. E aí eu arrisco dizer mais uma vez que as suas companheiras foram suas lágrimas pelos próximos dias. E nesse momento ele olha para Cristo. E o texto registra o olhar. E o que fica transparente para mim no olhar de Jesus, entre Jesus e Pedro, é que ali, no olhar de Jesus, Jesus transpassou a alma de Pedro e pôde ver exatamente, perceber exatamente o seu sofrimento. Cristo sempre conheceu o coração do homem. Certamente aquele olhar não foi uma repreensão, mas foi sim um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar transformador de Cristo para ele. E Pedro entendeu que era realmente, de fato, falho diante do seu amigo, mas que ele precisava da graça de Deus. Caindo em si, ele percebeu que precisava da graça de Deus. E das lições que nós podemos aprender aqui desse contexto é de que nós não somos perfeitos, mas estamos longe de sermos perfeitos. Mas o texto bíblico nos ensina que Cristo nos aperfeiçoa. Que se nós estivermos com Cristo, Ele vai aperfeiçoando a nossa vida. Nós vamos nos aperfeiçoando nele, até o ponto de chegar a ser o que Ele espera. Mas isso não vai ser aqui durante a nossa caminhada. Nós só estaremos prontos no momento em que nós fomos apresentados pessoalmente ao Pai. Até lá, estamos sendo aperfeiçoados. E que quando nos arrependemos verdadeiramente, temos a oportunidade de voltar para o verdadeiro caminho. Mas tem uma terceira expressão, registrada em Atos capítulo 12. Também fala de alguém que caiu em si, em um outro contexto, em um outro momento, mas que pode ser aplicável na minha vida e na sua vida. Também fala de Pedro. Mas aqui é outro momento da vida de Pedro.
Se no primeiro ele nega Jesus, ele foge, ele é visto como um traidor, neste contexto ele está na prisão. Mas ele está vivendo um outro momento da sua vida. E como diz o Denilson, cadê o Denilson? Como diz o Denilson, é uma de Pelé e uma de Mané. Como ele já tinha dado a de Mané, nessa então ele dá a de Pelé. Piadinha sem vergonha. Atos capítulo 12. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. O versículo 11 registra exatamente o momento em que Pedro novamente cai em si. E diz assim em Atos capítulo 12, no versículo 11 só. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Para você entender o que tinha acontecido aqui no capítulo 11 e 12, Pedro havia sido preso novamente. A exemplo de outros apóstolos, de outros fiéis de Jesus que eram presos, eram perseguidos. Aqui ele estava mais uma vez preso. E ali na cadeia, Herodes entendeu que podia ser uma boa matar mais um, uma vez que Tiago já tinha morrido. Ele já tinha matado Tiago, irmão de João. E para o povo, aquilo soou como uma vitória, como algo bom. Então ele segurou Pedro, mandou prender Pedro, colocou, mas o dia não era permitido. Então ele programou uma outra ocasião. E prendendo Pedro, ele deixou Pedro num lugar todo acorrentado. E aí, acho que alguns meses atrás, nós falamos sobre esse texto. O texto nos diz que tinham 16 guardas cuidando de Pedro. Alguns dentro, alguns fora da cela. Mas ele estava vigiado o tempo todo. O tempo todo. Ou seja, o contexto dele não era um contexto favorável. Não era uma circunstância agradável. Mas o versículo que nós lemos nos mostra e nos fala de um terceiro momento, de uma terceira expressão, do cair em si. E como que a gente pode aplicar nesse contexto? Em nossa vida, nas circunstâncias em que nós vivemos, nos lugares onde nós estamos, olhando para a nossa vida e olhando para Deus. Pedro estava preso e não existia forma de sair dali. E na noite anterior à data que estava programada para a execução, o texto diz que entra um anjo, acorda Pedro, tira as correntes, manda ele se arrumar, manda ele pôr a sandália e fala: vem comigo. E ele vai andando, vai andando, vai andando, até que ele chega lá fora. E o texto dá a intenção de que ele caminha até uma outra cidade, um lugar mais distante. E quando ele está lá fora, ele cai em si. Até então ele está achando que era uma visão. Talvez ele estava achando que era um sonho. Ele não estava percebendo exatamente o que estava acontecendo. E o texto diz que quando ele está lá fora, e o anjo some, ele cai em si. E nesse contexto, olhando à sua volta, as coisas não estavam fáceis para Pedro. Já tinha passado alguns anos, algum tempo de que Jesus tinha subido aos céus. E a palavra de Deus crescia com força, com muita força e com muita determinação no meio dos judeus e dos gentios. Isso era bom, mas deixava os apóstolos, como se a gente pudesse dizer, na mira. Ficavam alvos fixos para serem perseguidos. O evangelho se multiplicava em cada coração. E havia unidade, havia intercessão direta. E o texto nos faz imaginar que talvez fossem dias inesquecíveis para aquelas pessoas que viviam aquelas coisas, aquelas manifestações do Espírito. Mas, obviamente, havia perseguição. Nem todos estavam contentes com o avanço da igreja. Mas, ainda assim, ninguém conseguia fazer parar. E Pedro, como diz no texto, estava preso. Não havia mais saída humana. E tendo em vista o que aconteceu com Tiago, iria acontecer exatamente o mesmo
com Pedro no dia seguinte. Ele iria morrer. Como eu falei, as circunstâncias não eram favoráveis. Mas a graça de Deus se revela e se manifesta em qualquer circunstância. Independente do que eu e você vivamos. A graça e a misericórdia do Senhor se manifestam em nossas vidas. Amém? Mesmo em meio às correntes. E mesmo ali no meio dos guardas. A graça se manifestou. E aí ele olhou para si. Talvez Pedro olhe para a sua vida. E agora ele vê uma pessoa diferente. Se lá atrás, se ele fosse fazer uma avaliação da vida dele, eu sou um traidor. Eu sou um cara que não merece o amor. Eu sou um cara que não merece o olhar de Jesus. Esse olhar que Jesus me deu na cruz, talvez eu não mereça. Essa talvez fosse a avaliação que Pedro fez lá naquela ocasião. Nesse momento, olhando para si, Pedro podia ver uma outra pessoa. Pedro via um verdadeiro servo. Um verdadeiro servo de Jesus. Pedro agora ele era um discípulo. E agora ele fazia exatamente o que Jesus havia dito para ele. Quando Jesus perguntou para ele assim, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Nesta ocasião, Pedro era alguém que amava verdadeiramente a Cristo. E não só isso, ele apacentava as ovelhas. O objetivo dele era fazer com que o nome de Cristo fosse conhecido em qualquer lugar que ele estava. Qualquer lugar que ele estivesse. E nesse tempo, nesse momento, ele era esta pessoa que amava Cristo e apacentava, cuidava das suas ovelhas. Olhou para si e viu que, embora mesmo preso, ele era servo do Deus Altíssimo e estava no melhor lugar do mundo. Ainda que na cadeia, ele estava no melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Em nenhum momento, e eu reli o texto, em nenhum momento eu vejo Pedro reclamando por estar ali. Porque no coração dele, ele está no melhor lugar do mundo, que era o centro da vontade de Deus. E ele cria profundamente que, se houvesse um milagre, ele sairia dali. Se as orações fossem atendidas, ele sairia dali. Mas se nada disso acontecesse, ele estaria com o mestre. Questão de horas, ele estaria com o mestre. Talvez por isso ele estava com seu coração em paz. Talvez por isso ele só orava. Ele só confiava. E ele só descansava. Eu lembro que da outra vez que eu preguei sobre esse assunto, me chama a atenção Pedro dormindo. E eu lembro que eu falei sobre a minha vida. Eu falei assim, puxa vida, se eu imaginasse que eu ia morrer no dia seguinte, é óbvio que eu não ia dormir. E nesse tempo, Pedro está dormindo. Tanto que o anjo vem e o desperta. O anjo acorda ele. Mas ele está totalmente confiando no Deus que ele serve. Na palavra que ele prega. E é exatamente isso que acontece. As orações são ouvidas. As orações são atendidas. E o anjo do Senhor é mandado até lá. Por quê? Porque nesse momento, ele podia... Talvez fosse uma forma de Deus... E eu gosto de brincar com essa ideia. De vez em quando, eu entendo como se Deus tivesse dado um prêmio. Um prêmio. Que a gente chama de bênção, né? Mas é como se fosse um prêmio. Você já fez a lição quando você era criança? Talvez, né? Alguns de nós passamos por isso. Quem fazia a lição ganhava uma estrelinha. E às vezes eu olho situações como essas e eu fico imaginando aqui, nesse momento, era como se fosse Deus dando uma estreladinha no Pedro. Fala assim, parabéns, você fez a lição de casa. Eu gosto de pensar nisso, porque de vez em quando, na minha vida, eu percebo assim, eu falo, Deus, eu podia ganhar um carimbo, eu podia ganhar uma estrelinha. E ela não vem. Quando eu menos espero, eu recebo um carinho, um afago de Deus. E quando eu imagino uma história como essa, existem outras tantas na Bíblia, mas quando eu imagino uma história como essa, eu imagino que talvez Pedro estivesse descansando porque ele confiava plenamente. E aí a minha interpretação, Deus olha,
Ainda que fosse o propósito de Deus, mas Deus olha e fala assim, um coração que confia plenamente em mim. Cadê o carimbo? Vou dar uma carimbada em Pedro. Essa é a minha interpretação. Mas eu gosto de pensar porque a minha interpretação, para mim, fortalece a minha fé. Me aproxima mais de Deus. Faz eu valorizar ainda mais quando eu ganho um carimbo de Deus. E aí ele continua. Depois de olhar à sua volta e olhar para si mesmo, ele olha para Deus. E aí eu creio que ele está ali, com o seu coração voltado a Deus. Com o seu coração voltado para aquilo que ele falava com tanta força. Aquilo que ele queria tão profundamente. Creio que em todo o tempo, em seus pensamentos, ele estava pensando em Jesus. Talvez no sofrimento do amigo. Talvez na forma como ele deixou passar a oportunidade de morrer com Cristo. Talvez aqui nesse tempo, ele volta novamente seus olhos para lá. Lembra daquele momento. E as suas intenções são todas em fazer com que o nome de Cristo seja conhecido. E ainda que ali ele morra, ele crê profundamente que a igreja que ora por ele, e o texto vai dizer que a igreja ora sem parar, incessantemente. Talvez ele fale, se eu partir, aquela igreja vai dar continuidade no trabalho que eu estou fazendo, no trabalho que eu fui comissionado a fazer. E eu tenho certeza que o nome de Jesus ainda vai chegar em muitos lugares. Talvez fosse esse o sentimento dele. E ali ele vive um milagre. Ali ele vive profundamente o milagre. Ele vive o milagre nele mesmo. A libertação vem como um milagre. E o milagre é tão grande que nem ele acredita. Nem ele acredita que o milagre aconteceu. Nem ele e nem a igreja que ora por ele. Quando ele chega lá, fala assim, não é o Pedro. Ninguém está esperando aquilo. Ainda que eles estivessem orando, ainda que ele estivesse com o coração dele voltado a Deus, a tudo que ele tinha vivido, ele não esperava, talvez não seja a palavra certa, mas ele foi surpreendido pela realização do milagre. Ele viu a mão de Deus cuidando dele. E ali, fora de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele caiu em si e olhou para Deus. Ele pôde perceber ali a história da igreja sendo escrita pela própria mão de Deus, no momento em que ele é liberto. Um anjo foi enviado, mas ele só foi enviado porque o povo estava orando. Ele foi enviado em resposta às orações da igreja. Mas eu creio que a gente não deve ficar buscando pelo milagre, mas a gente deve estar atento para quando ele acontecer. Nós devemos estar atentos para quando o carimbo chegar na nossa vida, para quando a estrelinha chegar no nosso coração, e assim reconhecer quando Deus opera o milagre em nós, ou através de nós, mas sempre buscando a Deus em oração. Uma outra coisa interessante que eu penso, quando eu penso em milagre, é que algumas pessoas têm dificuldades em reconhecer ações diretas de Deus em suas vidas. Quando acontece alguma coisa, na nossa racionalidade, a gente tende a pensar, não, isso aconteceu porque eu fiz tal coisa. Isso aconteceu porque eu falei com fulano, falei com ciclano. E algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer a ação de Deus, o milagre de Deus, o mover de Deus. Assim como tem outros que acham que só acontece com os outros. Só a Adri que vive isso. Antigamente a gente brincava com uma pessoa que eu e você conhecemos algumas pessoas que têm facilidade ou mais intimidade, talvez seja a palavra, intimidade com Deus. E a impressão que nós temos em que as coisas acontecem só com ela, só com eles. Os milagres, as revelações, as ações sobrenaturais. E de vez em quando a gente brincava, alguns anos atrás, que quando nós orávamos a Deus, quando Deus não respondia, a gente brincava, porque deve estar falando com ciclano. Tamanha demora, ou tamanha nossa incredulidade em acreditar que Deus podia ouvir a nossa oração, ou fazer aquilo que nós estávamos colocando diante dele. Mas
as respostas de Deus vêm para a nossa vida no momento em que nós buscamos intimidade com o Pai. Nós só crescemos na nossa vida espiritual no momento em que nós buscamos. Nós só nos fortalecemos se nós alimentamos. De maneira que se você passar uma semana sem comer, você não vai conseguir se levantar. De maneira que se você trabalha e você não trabalha numa coisa específica, sei lá, talvez medicina, e você não se especializa em algumas áreas, com o tempo você vai ficando para trás. Você vai ficando desatualizado. Você já não tem mais espaço no mercado de trabalho. Assim é a nossa vida espiritual. Se nós não buscamos a Deus, se nós não buscamos intimidade, se nós não temos vida de oração, se nós não lemos a palavra, se nós não buscamos revelação de Deus a partir do que nós lemos, a gente vai atrofiando e a gente vai colocando em dúvida as coisas que acontecem. Não, isso não acontece comigo. Ou quando acontece, não, isso aconteceu porque eu fiz. E quando acontece com alguém, só acontece com você, comigo isso nunca vai acontecer. Eu e você precisamos destravar isso no nosso coração. Eu e você precisamos destravar o entendimento de que eu e você também podemos viver o sobrenatural de Deus. Assim como Pedro viveu nesse tempo, nessa oportunidade. Mas eu vou dizer para você, eu e você temos uma vida natural. Ninguém vive o sobrenatural o tempo todo. Ninguém vive. Eu e você precisamos viver a nossa vida. Precisamos buscar, precisamos trabalhar, precisamos estar sim conectados com Deus em todo o tempo. Mas nós não vamos viver o sobrenatural todos os dias. Às vezes você escuta um pastor falar, ou um pregador, ou alguém vem dar um testemunho. Porque Deus me disse e aconteceu. Porque eu vivi a cura dessa e dessa forma. Você fala, puxa vida, como eu gostaria de viver isso. Eu vou dizer para você, tudo isso é possível. Desde que eu e você busquemos a Deus e não a estas coisas. Eu ouvi outro dia uma frase do pastor Farley, que será o nosso preletor no retiro, quando eu estudava sobre esse assunto. As ações sobrenaturais, sobre os milagres, sobre as intervenções. E ele disse uma frase que traz muita verdade. Ele falou assim, a nossa disciplina e a nossa fidelidade nos dias naturais é que tornam os dias sobrenaturais possíveis na nossa vida. Ou seja, se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver o milagre do Senhor na sua vida, faça com que nos dias naturais que você tem, você seja fiel. Nos dias em que você não está vendo a resposta, você não está sentindo paz, você não está vendo crescimento, você não está vendo nada, seja fiel. É nessas ocasiões que eu e você precisamos buscar intensamente a Deus. Ali dentro da cadeia, Pedro não estava vendo nada de diferente. Pelo contrário, ele estava totalmente acorrentado, com 16 caras cuidando dele. Segurança máxima. Segurança máxima. Aos olhos dele, aos meus olhos, aos teus olhos, era impossível ele sair dali. Mas o texto diz que ele viveu o sobrenatural. Mas nos outros dias, ele estava buscando. Nos dias naturais, ele era fiel àquilo que ele vivia. Ele era fiel àquilo que ele pregava. Ele era fiel àquilo que ele falava. E na fidelidade dele, os dias sobrenaturais eram possíveis. Então eu digo para você, se você quer viver momentos sobrenaturais, dias onde o sobrenatural do Senhor venha sobre a sua vida, seja fiel nos dias comuns. Seja fiel nos dias em que você não está vendo nada. Seja fiel quando você achar que o copo está meio vazio. Seja fiel. Na sua fidelidade, nesses dias, as portas para os dias sobrenaturais, ou para os eventos sobrenaturais de Deus na sua vida, são possíveis. Em nome de Jesus, que essa palavra possa
fazer sentido no seu coração. Olhando à sua volta, olhando para você e olhando para Deus, como que você tem vivido? Em que momentos da sua vida você tem caído em si? E eu quero orar com você. O tempo já passou, mas eu quero, com base em tudo isso que foi falado nessa noite, no cair em si, como que você tem vivido? Como que essa palavra chega até o teu coração? Será que você precisa destravar algumas coisas dentro da sua alma, na sua vida? Será que no seu dia a dia você precisa viver de uma maneira diferente? Será que assim como o filho pródigo você precisa reconhecer que existe lugar para você na casa do Pai?